Oi gente, eu sou Dani Nefertiti, este é o canal Minha Parte Eu Quero em Livros. E hoje eu vim contar pra vocês o que eu achei do livro Matéria Escura, do Blake Crouch. Sim, eu amei esse livro, porque sim, eu só vou fazer resenha dos livros que eu gostei. Mas eu não só gostei desse livro, eu amei esse livro. É uma ficção científica, é da editora Intrínseca. Ele é um livro que deu uma circulada pelo BookTube, eu vi algumas indicações, eu não cheguei a ver resenhas dele, porque eu não queria saber o que acontecia, eu só queria saber o que eu falei até agora, que ele é uma ficção científica. E assim, se tem uma coisa que eu gosto, é de ficção científica, apesar que eu percebi, depois de ler esse livro, que até então eu tinha majoritariamente lido distopias, mas que na verdade o estilo de ficção científica desse livro me agrada muito mais do que as distopias, diga-se de passagem. Porque assim, ele traz uma dose de ciência cavalar. Porque assim, Matéria Escura, Castiel. Ele conta a história do Jason Dessen, que aparentemente tem uma vida feliz, aparentemente ele está bem. Você começa o livro conhecendo a vida dele, ele é casado há 15 anos com a Daniela. Gente, como eu quero conhecer Daniela. Com a descrição que o autor fez dela, eu quero ser amiga dela. Ela era uma artista plástica, mas que na verdade abandonou a carreira de artista quando eles se casaram, porque ela estava grávida do filho deles, o Charlie, que agora tem 15 anos. E o Jason, com o tempo, também acabou deixando a carreira dele. Ele é um físico nuclear, ele tinha um financiamento, ele fazia pesquisa, mas ele acabou perdendo o financiamento e se tornou um professor universitário. Ele dá aula de física quântica. Então eu posso adiantar que o que tem neste livro é física quântica. E assim, ele traz essa questão da ciência, da física quântica, só que ele traz de uma forma, não vou dizer descomplicada, porque afinal de contas, o quanto você pode simplificar a física quântica. Mas ele explica as coisas de uma forma que você consegue compreender, ou pelo menos se situar na história, o que aquilo quer dizer. Uma noite ele sai para poder comemorar o prêmio que um amigo dele ganhou, um prêmio muito famoso de ciência. E quando ele está voltando para casa, ele é sequestrado por um homem misterioso, que aparentemente conhece muito sobre a vida dele. Eu vou baixar um pouco, meu braço tá doendo. Que conhece muito sobre a vida dele. Esse homem o sequestra, leva ele para um galpão abandonado, o droga, pega as roupas dele, o carro dele e deixa ele lá nesse galpão. Quando ele acorda, ele está em outro lugar, um lugar onde as pessoas parecem conhecê-lo, mas que ele não conhece ninguém, e ele percebe que essas pessoas acham que ele é outra pessoa. Eles continuam tratando ele por Jason Dessen, mas que de alguma forma é uma outra vida que ele não conhece. E a partir daí começa todo esse questionamento dele de o que aconteceu, onde ele está e por que essas pessoas estão esperando algo dele que ele não tem ideia nem do que é. Com o tempo ele percebe que esse Jason que as pessoas acham que conhecem é um grande cientista, ele fez algum grande experimento que ninguém sabe exatamente o que, mas ele não quer ficar lá para descobrir. Ele foge e ele vai buscar a casa dele. Quando ele chega no endereço da casa dele, é uma outra casa com outra mobília, tudo diferente, e é uma casa que claramente é de uma pessoa solteira. Então assim, tem coisas lá que remetem a ele, mas das quais ele não lembra de ter feito. Então ele resolve procurar pela Daniela e tentar saber por que ela não está em casa. E ele a encontra, só que a Daniela é uma artista renomada que aparentemente nunca se casou com ele. Então assim, ele está perdido numa versão da cidade onde ele mora, da vida que ele tinha, onde ele e a Daniela nunca se casaram. E conforme eles vão conversando, ele vai se dando conta de algumas coisas. Na verdade, eu me dei conta de muitas coisas antes mesmo do personagem se dar conta. Por exemplo, perceber que aquele homem que sequestrou ele, na verdade, é uma versão dele. E aí o livro entra todo no engajamento de explicar o que aconteceu e como isso é possível. E o que nós descobrimos é o seguinte,
o que nós somos informados é que o mundo ele é formado por uma quantidade quase que infinita ou infinita de universos ou de versões do mesmo universo. Pelo seguinte, e é nesse aspecto que eu falo que o livro ele explica as coisas de uma forma que dá pra gente compreender. Segundo a teoria do livro, cada vez que você toma uma decisão, abre-se uma fenda no universo e uma nova versão da sua vida é criada. Então, por exemplo, você vai chegar numa sorveteria e você tem que escolher entre chocolate e morango. A partir do momento em que você escolhe um dos sabores, não é que você deixou de escolher outro sabor. Vai ter uma versão do universo em que você escolheu outro sabor. Então, você escolheu o chocolate, mas em um universo paralelo, uma outra versão de você vai ter escolhido o de morango. E isso vai criando uma quantidade de possibilidades infinitas. Então, assim, você compreende que basicamente o universo é infinito e tem trocentas milhões, 400, 500 mil versões de você, baseadas nas decisões que você tomou de formas diferentes durante a sua vida. Então, a vida que ele levava, a vida que ele tinha com a Daniela, era a versão do universo em que ele, quando ela engravidou, decidiu que ele ia assumir, e aí eles decidiram se casar e criar o filho deles. E ele acabou sendo, ele tem uma vida feliz, casado com o filho, mas que ele tinha os arrependimentos dele, de sempre ficar se perguntando o que teria acontecido se ele não tivesse tomado essa decisão. Esse Jason que tomou o lugar dele, que mandou ele para esse outro universo, é justamente a versão oposta dele, que é a versão que, quando a Daniela engravidou, disse que não tinha condição, eles não se casaram, ela abortou o filho deles, e cada um seguiu o seu caminho. Ele se tornou um cientista renomado, premiado e incrível, e ela se tornou uma artista renomada. Cada um se tornou o melhor na sua área. Então, esses dois Jasons se tornam os opostos no espectro das possibilidades de vida que eles poderiam ter. Então, na verdade, assim, a gente vai passando durante o livro sobre a tentativa do Jason de entender o que está acontecendo com a vida dele, como ele foi parar neste universo que não é o dele e como ele pode voltar para a sua vida. Porque tudo que ele quer é voltar para Daniela e para o seu filho e continuar com a vida dele. E ele passa por vários encalços durante esse processo, até que ele consegue chegar assim no seu próprio universo, através da viagem entre essas dimensões, entre esses universos. Mas aí ele encontra outros obstáculos, porque afinal de contas o homem que sequestrou ele ainda está na casa dele. Então você vai acompanhar ele tentando resolver isso. É muito louco, é viajado, ele fala muito sobre possibilidades, sobre aspectos da ciência que são muito, muito interessantes. Eu, pelo menos, acredito que sejam, eu gosto muito. E fora que tem um plot twist no final do livro que é incrível. Quando você acha que tudo mais louco e mais doido poderia ter acontecido, uma coisa mais doida e mais enlouquecida acontece. Mas só o que eu vou adiantar pra vocês é que sim, as coisas se resolvem, e de uma forma que eu gostei bastante. Que tem uma coisa que eu tenho problema com o fim de livro, é resolução. Como que essa resolução vai ser apresentada? E eu achei que o autor ele encerrou o livro de uma forma incrível, o que fechou a história muito bem, redondinha e maravilhosa. Então, assim, se você gosta de ficção científica, se você gosta de livros que falam sobre ciência, porque nós sabemos que nem sempre as ficções científicas têm uma relação tão direta com a ciência. Porque às vezes é uma distopia, que alguma coisa lá no passado remoto aconteceu que não é tão bem explicado e na verdade não é o foco da história. Neste caso não, a ciência está completamente entranhada durante toda a história, o que é maravilhoso.
faz com que você se envolva muito mais nessa história, porque afinal de contas, o que está acontecendo com um cientista, com alguém que vai compreender o que está acontecendo. Na verdade, ele, de certa forma, é o responsável por tudo isso que aconteceu. E assim, a relação dos personagens, a forma como eles são descritos, a forma como as coisas acontecem são muito bem encaixadas e eu gostei bastante, eu super recomendo. É um livro que eu já dei 5 estrelas, favoritado. Eu espero que vocês não tenham ficado muito perdidos durante a minha explicação do livro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, cliquem em gostei. Se inscrevam se vocês não são inscritos. Fiquem por aqui, vai ter vídeo sim, vai ter vídeo sempre. Beijos e até o próximo vídeo.